Glória a Deus. A paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos, nossas amadas irmãs. Aqui quem vos fala é o pastor Luiz Carlos, da Igreja do Brasil para Cristo de Bonfinópolis, Goiás. Queremos agradecer primeiramente a Deus e a nossa liderança, na pessoa da nossa pastora presidente, pastora Luíde, juntamente com o nosso pastor Gideon Júnior, pela oportunidade ao qual está nos dando para falarmos um pouco da palavra do Senhor e compartilhar com os irmãos na leitura bíblica diária. Hoje iremos falar um pouquinho sobre o livro do Gênesis, capítulo de número 14. Gênesis 14 fala sobre a guerra de 4 reis contra 5 reis. Um estudo bíblico de Gênesis 14 revela que Ló foi capturado nessa batalha, mas Abraão conseguiu libertá-lo. Também é o capítulo que marca o aparecimento de Melquisedeque na narrativa bíblica. A guerra entre as confederações de reis, 14, do 1 ao 11. Gênesis começa dizendo que uma confederação de 4 reis fizeram guerra contra uma confederação de 5 reis. A primeira confederação era formada por Amrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Alassá, Kedor Laomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Já a segunda confederação era formada por Bera, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semeber, rei de Zeboim, e o rei de Belá, ou Zoar. Todos esses reis se ajuntaram no vale de Siquém, está em Gênesis 14, do 1 ao 3. Esse tipo de batalha era algo muito comum no tempo de Abraão. Reis frequentemente empreendiam ações militares com o objetivo de conquistarem outras cidades-estados. As cidades conquistadas se tornavam submissas aos conquistadores e lhes pagando tributos. A região citada em Gênesis 14 compreende uma área consideravelmente grande, indo desde a região da Babilônia, na Mesopotâmia, até a região que, posteriormente, seria Edom, ao sul do Mar Morto. No episódio registrado em Gênesis 14, parece que alguns reinos vassalos resolveram se rebelar contra seus dominadores após 12 anos de servidão. Nesse ponto, Kedor Laomer aparece como o monarca em destaque, liderando a coalizão contra os reis rebeldes. Está no livro do Gênesis, capítulo 14, do versículo 4 ao 9. Mas o texto bíblico deixa claro que a revolta dos vassalos foi mal sucedida. A confederação de 5 reis na região do Mar Morto acabou sendo derrotada pela confederação de 4 reis, liderada provavelmente por Kedor Laomer. Como resultado, as cidades-estado derrotadas foram saqueadas pela confederação vencedora. Entre essas cidades estavam Sodoma e Gomorra. Está no livro do Gênesis, capítulo 14, do versículo 10 ao 11. A arqueologia não conseguiu identificar com exatidão quem eram os 4 reis vencedores. Sabe-se apenas que um deles vinha da atual região do Iraque, outro da região atual do Irã, e outros 2 talvez da atual região da Turquia. Ló é levado cativo pela confederação vencedora. Os irmãos estarão vendo em Gênesis 14, do versículo 12 ao 17. Em Gênesis 13, mostra a separação de Abraão e Ló. Informa como Ló preferiu seguir para a fértil região de Sodoma. Agora, em Gênesis 14, o escritor bíblico já revela como havia sido ruim a escolha de Ló. O homem que tinha andado ao lado do patriarca Abraão, agora havia sido levado cativo por ocasião da derrota de Sodoma. Está em Gênesis 14, 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Mas uma pessoa conseguiu escapar e correu para avisar a Abraão sobre aqueles acontecimentos. Em Gênesis 14, versículo 14 diz: Quando Abraão soube que seu sobrinho estava preso, ele reuniu um grupo de 318 homens habilitados de sua casa e
perseguiu a confederação de reis que haviam saqueado Sodoma. Sem dúvida, aquela foi mais uma atitude de fé de Abraão. Abraão não apenas perseguiu aqueles saqueadores, como também os feriu e os derrotou. Então Abraão conseguiu recuperar todos os bens que foram tomados, bem como todos os cativos, que dentre eles estava seu sobrinho Ló. Está em Gênesis 14, do versículo 16 ao 17. No entanto, a glória por aquela vitória não pertencia a Abraão, mas ao Deus de Abraão, como a sequência de Gênesis 14 deixa muito claro. Melquisedeque abençoa Abraão, está em Gênesis 14, do versículo 18 ao 24. Foi no contexto da vitória de Abraão contra a confederação de 4 reis que o misterioso Melquisedeque surgiu na história bíblica. Diz que Melquisedeque era o rei Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14, versículo 18. Seu nome significa literalmente Rei da Justiça, da união do hebraico Meresh, rei, e Zedek, justiça. Além disso, a cidade governada por Melquisedeque era Salém, que significa paz. Provavelmente, essa cidade era a Jerusalém primitiva. O escritor de Gênesis diz que Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas suas mãos. Está em Gênesis 14, versículo 20. Melquisedeque trouxe a Abraão pão e vinho. Isso significa que ele proveu ao patriarca uma refeição completa. Alguns críticos da Bíblia já tentaram supor que Melquisedeque era devoto de uma divindade cananeia, mas é claro que isso não faz qualquer sentido. O próprio Abraão entendeu que Melquisedeque era um adorador do verdadeiro Deus, adicionando o nome divino ao título El Elohim, usado por Melquisedeque. Gênesis 14, versículo 22. Abraão reconhece a superioridade e legitimidade do sacerdócio de Melquisedeque e por isso lhe deu o dízimo de todo o despojo da guerra. Na sequência das Escrituras, Melquisedeque é identificado como um tipo de Cristo. Isso significa que Melquisedeque, sendo rei e sacerdote, antes mesmo do sacerdócio levítico em Israel, proferiu o ministério de Cristo, que é o nosso rei e sacerdote. Por isso, tanto o salmista quanto o escritor de Hebreus falam do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Quero que os irmãos leiam, por favor, em vossas casas agora, Salmo de número 110, versículo 4, e Hebreus, capítulo 7, do versículo 17 ao versículo 21. Depois disso, o rei de Sodoma propôs que Abraão ficasse com os bens recuperados e lhe desse apenas às pessoas que tinham sido levadas cativas. De fato, Abraão tinha todo o direito de ficar com os bens conquistados. Porém, Abraão recusou a proposta do rei de Sodoma e não ficou com nada para ele. Abraão realmente não queria ter nenhum tipo de ligação com o rei da ímpia cidade de Sodoma. Está no livro do Gênesis, capítulo 14, do versículo 21 ao 24. Amados e queridos irmãos, que neste momento o Senhor Jesus venha vos abençoar com a sua infinita misericórdia. Lembrando nós, amados, e aprendemos aqui, que nem sempre aquilo que nós vemos é aquilo que o Senhor tem para nós. Muitas das vezes nós nos deixamos estar perdidos com os deslumbres desta vida e deste mundo, com aquilo que os nossos olhos naturais conseguem ver. Mas eu quero dizer bem claro aos irmãos que a palavra do Senhor diz que aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu e aquilo que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Isso é o que Deus tem reservado para você. Então, querido amado e amados irmãos, se peguem na palavra do Senhor. Fiquem firmes na promessa do Senhor Jesus, porque Ele tem muito para vos abençoar. E eu quero orar por você.
Deus, nesse momento, abençoe o teu povo mais e mais. Pai amado, o Senhor é o dono da bênção. Por isso, neste momento, ó Deus amado, os nossos ouvintes que estão ouvindo esta palavra, sendo abençoadas, ó Deus amado, diariamente, Senhor, com esses estudos bíblicos, ó Deus. Que o Senhor venha abençoá-los de uma forma poderosa, Pai. Venha trazer um entendimento simples, ó Deus amado, ao coração dos teus filhos. E eu fico muito grato a Deus pela oportunidade ao qual o Senhor está nos concedendo. No nome de Jesus. Que Deus vos abençoe a todos. No nome de Jesus Cristo.